Eu te peço desta água que tu tens, é água viva, meu Senhor. Tenho fome, tenho sede de amor, e acredito nessa fonte de onde vem. Vem de Deus, está em Deus, também é Deus, e Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto pó, quero viver eternamente ao lado seu. 25, 30. É água viva, é vida nova, e todo dia me batiza outra vez. Me fazes reviver, me fazes renascer. E quero a água desta fonte de onde vem. Vem de Deus, está em Deus, também é Deus, e Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto pó, quero viver eternamente ao lado teu. É água viva, é vida nova, que todo dia me batiza outra vez. Me fazes reviver, me fazes renascer. Eu quero a água desta fonte de onde vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para começar o vídeo, eu vou ler aqui um texto, ele é um pouco comprido, né? Mas é o que eu escolhi. 1 Samuel, versículo de 9 a 18. Orco do Senhor. Um homem de Deus foi até Eli e lhe disse: assim fala o Senhor. Em meu revelou a mulher de seus pais quando os antepassados dele. Desculpe, errei o texto. Depois de ter comido e bebido em Siló, Ana levantou-se e o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto à porta do santuário de Javé. Cheia de amargura, Ana rezou a Javé, chorou muito, fez esta promessa: Javé do exército, se queres olhar para o sofrimento de tua serva, te lembrará de mim. Não esqueça de ter serva, dá-lhe um filho homem, eu o consagrarei a Javé por todos os dias de sua vida, e navalha nunca passará sobre sua cabeça. E continuando a oração a Javé, Eli, observando os lábios de Ana, apenas murmurava, seus lábios não moviam-se, mas não dava para ouvir o que ela dizia. Porém, Eli pensou que ela estivesse embriagada e disse então: até quando você vai se embriagar? Tira este vinho da cabeça. Ana, porém, respondeu: não, meu senhor, eu sou a mulher sofrida e não bebo vinho nem bebida alcoólica. Estava apenas desafogando diante de Javé. Não pense que a sua serva é uma serva de filha de Bilá. Falei até agora porque estou muito triste e aflita. Ele disse: vá em paz, que Deus te conceda o que lhe pediu. E Ana respondeu: que está sua serva, encontre graça aos seus olhos. A mulher retirou-se, como seu rosto já não era mais o mesmo. Nós acabamos de ouvir um texto um pouco
longo e até complicado de a leitura, né? Elicano era um homem das montanhas de Efraim e ele tinha 2 mulheres. Naquela cultura era permitido isso. E gozado que Ana era a primeira mulher dele, a outra era a segunda. Só que Ana não tinha filho e a outra tinha. A outra tinha filho. E todo ano ele descia, eles vinham para o santuário, né? Na época não havia o templo ainda. Eles vinham para o santuário e a mulher, a outra mulher, esnobava, tirava sarro dela, porque ela não tinha filho. Então o marido era obrigado a dar mais coisa para ela e para os filhos do que para Ana. E todas as vezes era o mesmo sofrimento. Então a mulher escarniçava a vida dela. E aí ela resolve colocar o problema dela nas mãos de Deus. Se entrega a Deus. E o sacerdote Eli, que era o responsável pelo santuário, né? Que ficava... O local era a Arca da Aliança, não havia templo ainda. Mas era em Siló. E ele achou que ela estava bêbada. Disse, não, meu senhor, a sua serva está desabafando com Javé o sofrimento que passou. E disse que quando ela levantou, o semblante já não era o mesmo. Voltou para casa e em poucos dias percebeu que estava grávida. Então eu li o texto só para ilustrar e contar um pouco da história de Ana, como foi a concepção de Samuel. Foi através de um pedido dela. E assim ela fez. No próximo ano, quando o marido veio, convidou ela e falou, não, só vou daqui 3 anos. Quando o menino desmamou, ela entregou para o templo, para Deus, e ficou aos cuidados de Eli. E aí Ana teve mais filhos, 3 ou 4 filhos, e Samuel porque desde Josué, aquele tempo todo foi, o povo era governado por juiz. Governado não, era que julgava eles, né? E Samuel foi o último juiz. Eram os filhos de Eli, mas os filhos de Eli contrariaram a Deus. E os 2 morreram na guerra contra os filisteus. E Samuel, então, a partir dali, ele assumiu com responsabilidade, com muito zelo as coisas de Deus. Basta dizer que ele foi ele quem nomeou o primeiro rei, consagrou, que Deus não se agradou, consagrou o segundo, que é Davi, e tem 2 livros, o primeiro e o segundo, Samuel. Samuel foi um grande homem. Nas Bíblia, em algumas outras editoras que não são das nossas, Samuel era profeta, mas aqui não é. Juiz, mais do que profeta, porque o homem tinha uma intimidade com Deus fora de sério. Então ele consagrou os 2 primeiros reis, Saul e Davi. E nasceu de uma concepção impossível. A mulher, era um problema que tinha com aquele povo, que quando a mulher era estéril, não tinha filho, era uma maldição de Deus. Então Ana quebra essa maldição com a sua fé, contando a Deus todos os seus problemas. Para nós termos um pouco de esperança, é que eu coloquei aqui essa história. Eu gosto sempre de colocar texto do Novo Testamento, mas eu coloquei esse aqui do Antigo porque é um milagre. Milagre acontece
Até hoje os milagres acontecem, né? Tanto acontece que todos os santos, quando anunciam os mártires, são canonizados através de milagres. E o milagre feito por intercessão do santo é a assinatura de Deus, para não ter questão. Então, por isso é que só se canoniza um santo depois de 2 milagres. Um primeiro para beatificar e um segundo para canonizar. Então, aí as pessoas discutem. Não discuta aquilo que você não entende, não conhece. Outra, discutir na ignorância é um problema muito sério. A gente só pode discutir algo quando a gente tem conhecimento de causa. E quanto aos dogmas da igreja, não tem o que discutir. Ou você aceita ou você não aceita. Então, se você é católico e você não aceita um dogma da igreja, você já não é mais da igreja. Então, não precisa do padre mandar você sair, não precisa do bispo. Preste bem atenção como que é as coisas. É tão precioso e tão fino que só em você questionar você já não faz mais parte da igreja, porque questionou algo que é do Espírito Santo. É como questionar a concepção de Samuel, pois Ana era estéril, provável, não tinha filho, mas a oração dela e a fé em Deus gerou Samuel. Então, ela teve muito mais filhos, mas cumpriu com a promessa dela que ela entregou Samuel para o templo, para o Senhor Javé, para cuidar dele. E Samuel foi um dos grandes homens intermediários entre todo aquele tempo e as dinastias futuras, que foi como começou a primeira dinastia daquele povo, foi Saul. Saul contrariou a Deus, Deus mandou Samuel ungir Davi. E era para ser, porque Jesus tinha que ser descendente de Davi. Pelo menos na história ele tem que ter a descendência de Davi, porque a promessa foi feita a Davi que o reino dele não terá fim. Por isso ele conservou quando os reinos se dividiram. Mas Samuel foi um grande homem na história e foi intermediário entre os juízes, ele foi o último, e as dinastias, como eu já falei aqui, a primeira foi Saul e a segunda foi Davi, né? Um grande rei também. Mas qual era o Deus daquele povo? Isso é interessante. A gente acha que a nossa fé é pouco. Mas qual era o Deus deles depois que construíram o templo? Era terra, rei e o templo. Esse era a fé deles. Terra, o rei e o templo. Então essa era a fé deles. Então naquele tempo, e foi justamente por isso que Deus permitiu a destruição de Jerusalém. Porque eles adoravam Jerusalém. Eles adoravam o templo, mas não respeitavam. E nem adoravam mais a Deus. Quando Jesus dizia para eles que eles não gostavam, mas era verdade. Então, o Deus deles era, e naquele momento eles não tinham mais dinastia, era terra, rei e o templo. Mas na época de Samuel ainda não havia templo, porque o templo, quem construiu foi o terceiro rei que foi o rei Salomão, filho de Davi. Mas Samuel foi um grande homem, foi um grande intermediário. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso que eu quero trazer para vocês. E dizer, hoje nós não estamos no Antigo Testamento, eu trouxe esse texto aqui, mas nós estamos no Novo, o tempo de Jesus. O Salvador é Jesus. O personagem do tempo, do espaço e da história é Jesus. Aqui, final do mês de novembro, provavelmente no último domingo, celebra-se o dia de Cristo Rei. Aí nós termina o tempo comum deste ano, né? Aí começamos
o Advento, que é a preparação ao Natal. Mas como eu falei, eu vou falando sempre, na medida que eu vou gravando, eu vou falando. Nós ainda estamos no tempo comum, e esse tempo comum vai até o dia de Cristo Rei. Então, porque depois de Cristo Rei tem que haver 4 domingos que antecedem o Natal. E esses 4 domingos chamados de Advento, advir, ou seja, tempo de espera, tempo de engravidar, de esperar, ficar grávido de fé em Jesus, tempo de esperança. Por isso que o Natal é uma celebração santa que hoje perdeu o sentido. As pessoas se preocupam com a celebração religiosa? Não, se preocupa com o comércio, com o Papai Noel, quer dizer, com as baboseiras que foi surgindo. Então, Jesus já criticou isso, troca as coisas de Deus pela tradição humana. O mais importante, eu estou aqui antecipando, o mais importante do Natal é o Natal, o nascimento de Jesus. Mas aí quem é que leva vantagem com isso, com as propagandas, com as grandes propagandas? Os vendedores. O Papai Noel, que é um mito, né? Tem uma história também, foi criado São Nicolau, só que depois virou um mito, e as pessoas esquecem de Jesus, esquecem de celebrar o verdadeiro Natal. Hoje nem se fala mais do menino Jesus. Eu lembro que quando criança a gente rezava com o menino Jesus, ensinava-nos a rezar com o menino Jesus, Jesus menino, né? E essa devoção não se perdeu no tempo. Se alguém começar a rezar, ela ainda é válida, porque com Jesus tudo é válido, conquanto que você coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Ele vai fazer tudo o que você precisa, tudo o que você deseja, tudo o que você almeja. Agora, só que não pode, a meu desejo não pode ultrapassar também a vontade do Senhor. Eu preciso pedir algo que me leve à salvação. Porque o objetivo de Jesus não é nem enriquecer ninguém, nem empobrecer ninguém. O objetivo dele é salvar. O objetivo da igreja é ajudar nessa salvação. Aí a pergunta é: estamos fazendo isso? Estamos trabalhando para isso? Você que já é batizado, você que é católico, você tem uma consciência de fé? Você está dando o primeiro lugar da sua vida para Deus? É tudo, né? Tudo. Eu tenho que dar o primeiro lugar, por isso que eu estou fazendo por isso que eu criei esse canal. Primeiro lugar, Jesus. As outras coisas vêm por acréscimo. Ele mesmo diz no Evangelho de São Mateus, logo nos primeiros capítulos: buscai primeiro o reino de Deus e o resto virá por acréscimo. Então a nossa fé, temos que chegar a este momento. Nós temos que chegar a essa consciência de fé, aproveitar a palavra de Deus quando ela aparecer na nossa vida e fazer ela florescer, fazer a nossa fé desabrochar. Veja, diz que existia um sapo e uma rosa num jardim, e os dois eram muito amigos. Mas um dia, aproveitando, e era amizades que muito bonita. Aí um dia, aproveitando uma saidinha do sapo, veio a cobra e falou para a rosa: como é que você, uma coisa tão bonita, tão linda, tem amizade com um bicho tão feio e nojento daquele? E saiu. Quando o sapo chegou, a rosa falou para ele: olha, é bom que nós não se veja mais. Aí o sapo ficou triste, mas saiu. Passado muito tempo ele voltou. Quando ele voltou, a rosa estava só o bagaço, toda
as pétalas tudo penduradas, toda. Aí ele falou, o que foi que aconteceu com você? Ela disse, pois é, enquanto você estava aqui, tudo bem, você saiu, os insetos, como você comia tudo. Você saiu, os insetos vieram e acabaram comigo enquanto nessa situação. Então, para que nós sejamos cristãos, para que nós dê o nosso primeiro lugar da nossa existência para Deus, às vezes é preciso que a gente engula alguns sapos, né? Ou deixe o sapo comer os insetos. Porque aí a nossa fé desabrocha como uma rosa. Quando uma roseira bonita desabrocha a rosa, não tem olhos que passem por perto, que não admire, que não contemple, porque, com exceção das orquídeas, ainda é a rosa a flor mais linda de qualquer jardim. Mas é preciso que nós aproveitemos esse finalzinho de tempo comum, já nos preparando para quando chegar no tempo do advento, nós ter sentido o que eu vou celebrar. Porque às vezes as pessoas vão na igreja o tempo todo, mas não sabem o que está acontecendo. Lá escuta o comentarista falar, nós estamos no tal, tempo comum. Tal. Então esse tempo comum, que ele começa depois de Pentecoste e a festa da Sagrada Família, começa o tempo comum e vai até, às vezes, o último domingo de novembro ou o penúltimo. Esse ano parece que vai ser até o último, né? Porque se não der 4 domingos antes do Natal, tem que o calendário regride. Mas isso é feito em março, sempre bate, né? Não é assim, a celebração não acontece por acaso, vai lá e pega a Bíblia e faz a celebração. É tudo preparado, o calendário é preparado, tempo por tempo. Então, eu estou falando aqui do restinho do tempo comum, quando chegar no tempo do advento, eu vou falando o significado de cada semana, e aí a gente vai se atualizando. Quem já sabe, mas os que sabem, às vezes não tem muito interesse em ensinar para os outros, né? Mas o canal está aqui para isso. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão me ajudando com esse canal. Todos aqueles, você curte algo no canal, você está pregando o Evangelho. Você partilha um vídeo desse, você está pregando o Evangelho. Você se inscreve nesse canal, você está pregando o Evangelho. Por quê? Porque desde o princípio que eu falei, esse canal não é meu, esse canal é nosso. Esse algo é de Jesus, é do Senhor, então é para divulgar a palavra dele. Então cada gesto que você faz aqui, você está me ajudando a divulgar o Evangelho, a palavra do Senhor. Eu acho que, mais claro do que isso, não é impossível, sempre tem alguma coisa que é impossível, né? Eu quero desejar uma ótima semana a todos. Ontem eu não gravei, por motivo de não estar muito bem. Mas hoje quero desejar para todos uma ótima semana, uma noite cheia de alegria, de muita paz, de muito amor. E muito obrigado por todos os que já estão me ajudando a divulgar a palavra do Senhor através do canal Primeira Célula Patrono São José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.